Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e, como você sabe, sempre buscamos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje eu quero discutir um assunto polêmico com você. Milagres existem? É possível ser racional e acreditar em fatos miraculosos? É impossível não ler a Bíblia sem se assombrar com os episódios incomuns que ela relata. Ressurreição de mortos, multiplicação de alimentos, curas de doenças mortais. O enredo parece fazer da natureza um laboratório das experiências divinas. Mas seriam essas histórias verdadeiras? Será que Deus realmente intervém na história e opera maravilhas, ou tudo não passa de lenda? Em 1992, Steve Martin interpretou o reverendo Jonas Nightingale, um falso pregador de fé que usa todos os seus truques com a Bíblia na mão como forma de atrair as pessoas para os seus cultos. Ele, a namorada Jane e a sua equipe rodam os Estados Unidos, parando nas cidades para montar o seu espetáculo religioso. Quando um dos caminhões quebra em uma pequena cidade, Jonas aceita o desafio de fazer dinheiro nela, e estranhamente uma criança é curada. O filme, na verdade, é uma comédia muito engraçada, como, aliás, são todos os filmes de Steve Martin. Mas parece que existe ali um humor e seriedade misturados sobre o assunto que deixa o espectador com a dúvida se milagres são realmente possíveis e qual seria a sua real natureza. Em português, o filme ficou com o título de Fé Demais Não Cheira Bem, um trocadilho muito comum que ouvimos por aí. Mas o título original em inglês era The Leap of Faith, ou O Pulo da Fé. Uma expressão que originalmente vem do pensamento de um importante filósofo dinamarquês do início do século XIX. Seu nome, Søren Kierkegaard, conhecido autor de muitos livros de teologia. A rigor, Kierkegaard não falava de um pulo ou salto da fé, mas de um salto pela fé ou para a fé. A sua ideia era afirmar que os mistérios do cristianismo não podem jamais ser explicados pela razão. Logo, devemos crer neles pela fé e não por argumentos ou explicações racionais. Essa conclusão do pensador dinamarquês parece ir na contramão de tudo o que aprendemos acerca da razão e da lógica. E não é de hoje que enfrentamos esse aparente paradoxo entre razão e fé. Bem diferente de Kierkegaard, o filósofo Hegel dizia que o homem precisa de um sistema de razão pura, um único meio pelo qual a realidade, inclusive a realidade divina, possa ser realmente compreendida. Séculos antes, no tempo da velha Roma, Cícero afirmava a seus contemporâneos: nada acontece sem uma causa, nada acontece que não possa acontecer. E uma vez que o que poderia acontecer acontece, jamais podemos chamar isto de milagre. Portanto, não existem milagres, pois apenas o que pode acontecer, acontece de fato, e isto não é um ato miraculoso. E então, como é possível sinceramente ser um exímio ginecologista e ainda assim crer que Maria engravidou sendo virgem? Seria isto realmente uma forma de crer no milagre de Deus? Como é possível defender uma tese de física e ainda assim acreditar que o machado de Eliseu flutuou sobre as águas? Podemos estudar ciências e ainda assim sermos crentes? O filósofo David Hume, um dos primeiros mentores do ceticismo atual, dizia o seguinte a respeito da relação entre fé, razão e cristianismo: nossa mais santa religião é fundamentada na fé e não na razão. Completando em tom de deboche, ele também dizia que a religião cristã não somente foi inicialmente atendida com milagres, mas até este dia não pode ser crida por uma pessoa razoável sem um milagre. Simples razão é insuficiente para convencer-nos da sua verdade. E quem é movido por fé para aceitá-la está consciente de um milagre contínuo em sua própria pessoa, que subverte todos os seus princípios do seu entendimento e dá-lhe uma determinação para crer, o que é mais contrário ao senso comum e à experiência. O ponto que Hume queria argumentar era que os milagres violam leis naturais e, por isto, seriam uma subversão do entendimento, que algo natural talvez aconteceu, mas foi distorcido ou inventado para dar crédito à fé religiosa.
Porém, você sabe que muitas vezes há pessoas que declaram ter presenciado milagres. Então, neste caso, Hume argumenta que nenhum testemunho é suficiente para demonstrar a existência efetiva de um milagre, a não ser que o testemunho seja tal que a sua falsidade seja ainda mais miraculosa, ou seja, mais improvável do que o fato em si testemunhado. Por isso, a Bíblia fala que o sol parou no céu, pois a palavra de Josué fez isto. Você pode localizar essa passagem em Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, para sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, já não se pôs. Aplicando agora o argumento de Hume, o que teríamos era optar entre duas possibilidades. Primeiro, que houve uma alucinação coletiva, uma alucinação em massa, ou uma grande mentira coletiva que pegou de surpresa a todos os soldados que lutavam ali no vale de Aijalon. Isto realmente é um milagre pouco provável, porém é menos provável do que a segunda alternativa miraculosa, aquela que diz que o sol realmente parou no céu. Em primeiro lugar, sabemos que não é o sol que está em movimento em torno da Terra e, portanto, ele não pode ficar parado. Além disso, sabemos que o globo terrestre, se parasse de girar para oferecer a aparência de que o sol realmente parou no céu, aí sim teríamos um milagre mais notável. O acontecimento deveria ser notado em todo o mundo, fora o fato de que uma interrupção no movimento da Terra traria consequências fulminantes para o planeta e todo o sistema solar se desintegraria. Agora, na múltipla escolha, o milagre número 1, aquele de que houve um erro testemunhal, parece mais plausível do que o milagre número 2, de que o sol realmente ficou parado no meio do céu. Veja mais esta fala de David Hume. Se alguém me diz que viu um homem morto ser trazido de volta à vida, de imediato pondero comigo mesmo se é mais provável que a pessoa esteja enganando-me ou sendo enganada, ou que o fato que ela relata tenha realmente ocorrido. Assim, no conceito do filósofo, se alguém nos disser que viu um homem morto regressar à vida, devemos tentar descobrir o que é mais provável: que esta pessoa está enganada ou enganando, ou, número 2, que o fato que ela narrou realmente aconteceu na história. Devemos, então, comparar os dois milagres, isto é, as duas hipóteses, e rejeitar o milagre maior, ou seja, a fatalidade do seu testemunho ter sido ainda mais miraculosa. O mais improvável nesse caso não é a pessoa estar enganada, e sim que o morto realmente voltou à vida. O fato é que em todos os casos tornados públicos até hoje, a improbabilidade do testemunho ser falso nunca é superior à improbabilidade da ocorrência do acontecimento. Os discípulos, por exemplo, estou falando dos discípulos de Jesus, afirmam que o seu mestre ressuscitou e eles o viram ressuscitado. Ora, David Hume argumentava que, se isso fosse verdade, deveríamos testemunhar o mesmo evento acontecendo hoje. E como isto não ocorre diariamente, logo, aquilo também não aconteceu. Mas espere um pouco. É aqui que o raciocínio de David Hume começa a mostrar a sua incoerência. Veja bem, se um evento, para ser verdadeiro, tem que se repetir sempre aos olhos de testemunhas idôneas que confirmem a ocorrência daquilo, então temos um problema com a principal teoria cosmológica da atualidade, que é o Big Bang. Como você deve saber, o Big Bang é descrito como um evento singular, único, que ocorreu uma única vez, dando origem ao universo como conhecemos. Mas, se aplicarmos a lógica de Hume ao modelo cósmico do Big Bang, deveríamos considerá-lo então falso, pois, até onde se saiba, o mesmo não continua ocorrendo hoje e não temos nenhuma testemunha ocular que tenha presenciado o fato descrito pelos físicos. Agora, eu sei que alguém pode estar dizendo aí, não presenciamos o Big Bang, mas vemos o universo. Algo parece ser o resultado de uma expansão que certamente seguiu a uma explosão inicial. Logo, o Big Bang foi verdadeiro.
Ora, mesmo que você raciocine assim, isto não muda o fato de que o esquema filosófico de Hume continua inválido para julgar a veracidade de tudo o que supostamente aconteceu. Além disso, o mesmo que foi dito sobre o Big Bang pode ser dito sobre a ressurreição de Jesus. Eu não estava lá para presenciá-la, mas eu posso deduzir a sua veracidade a partir dos efeitos que ela deixou na história da humanidade. Afinal de contas, temos hoje mais de 2 bilhões de pessoas que creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso dá cerca de 1/3 da população do planeta. Assim como eu não testemunhei o Big Bang, mas vejo os resultados dele, portanto posso acreditar que ele ocorreu, também vejo os resultados da ressurreição de Jesus.